Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Ana Carolina Ferreira Lima. A Ana é fisioterapeuta formada pelo IBMR e tem uma formação longa e uma experiência longa na dança também. Ela é bailarina clássica pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, professora de balé, de dança e tem cursos nessa área de anatomia relacionada à dança e uma vida aí dedicada agora a essa parte de tratamento de lesões na dança, né? Então, primeiramente, Ana, bem-vinda, obrigado pela sua disposição. E a ideia com você é discutir um pouco a relação do gesto esportivo no balé, ou seja, dos movimentos que o bailarino executa com a ocorrência da lesão e como que esses gestos influenciam tanto na ocorrência como no tratamento das lesões, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder dividir um pouquinho desse mundo da dança e acrescentar, né, a diversos profissionais aí um pouquinho de conhecimento específico da técnica e como que a gente pode relacionar isso numa hora da avaliação, do retorno do atleta, né? Porque a gente considera que o bailarino é um atleta de alto rendimento na maioria das vezes. Eu trabalho muito com bailarinos profissionais e a carga deles é uma carga bem pesada de trabalho, e fazer esse retorno ao esporte, como se faz em outras modalidades, é importante também. Ótimo, legal. Bom, a gente estava conversando até um pouco antes aqui, fora que eu trabalho também com balé com Cisne Negro aqui em São Paulo, a Companhia Cisne Negro, com a escola, e já atuei muito com futebol, com outros esportes olímpicos em nível de profissional, e eu diria que assim, o balé é a modalidade onde existe mais peculiaridades em relação à técnica da dança com a ocorrência de lesões, né? Onde de fato você não trata uma lesão bem. Muitas das lesões que acontecem no bailarino, se você não conhecer, não entender um pouco do que eles fazem, né? Eu diria que tem três coisas, claro, muitas outras coisas, mas três principais que influenciam nisso, que seria o exercício de ponta, né? Que é o que todo mundo lembra, a posição em dehors, que de fato é uma posição atípica e única no balé, né? E a flexibilidade extrema de todos os bailarinos, né? Então, assim, começando pelos exercícios de ponta, né? Assim, a ponta é um marco no balé, né? Toda bailarina sonha, vamos dizer, em estar subindo na ponta, mas é um movimento que de fato exige muito fisicamente e tecnicamente, e quando a pessoa não tem um físico e uma técnica adequada, isso coloca ela em risco para diversas condições de saúde, além de ser, vamos dizer, tecnicamente não vai responder, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, quando que você considera que uma bailarina ela está pronta para estar na ponta? Ou quando que você olha para uma bailarina e fala, olha, você não devia estar fazendo isso? É, o marco mais importante do sapato de ponta é que a gente, ao contrário do que a gente imagina, né, você estar na ponta requer que você tenha menos força do que na meia ponta. Isso é uma coisa que as pessoas até se surpreendem quando a gente fala, porque pela técnica correta da ponta, a gente precisa que o bailarino esteja apoiado sobre o pé e não fazendo uma força para manter aquela posição. Então, quando o bailarino consegue, através de um grau mínimo, né, de mobilidade na articulação do tornozelo e de um alinhamento minimamente adequado dessa relação do tornozelo com o joelho e quadril, ele consegue, quando ele chega na ponta, né, quando ele já alcança o ápice do sapato, ele está apoiado sobre o sapato. Então, o sapato tem uma rigidez, o pé tem a estrutura do pé e do tornozelo tem uma rigidez para se manter estável ali, mas efetivamente você faz menos força para ficar ali do que se você tivesse que estar na meia ponta. Mas estar na ponta requer muito mais atribuições físicas, é muito mais limitador fisicamente do que estar na meia ponta. Então, a meia ponta ela pode ser feita por qualquer pessoa. Estar na ponta, ela precisa ter pelo menos o alinhamento, né, do peito do pé da bailarina com a tíbia.
Então, para que ela consiga, na hora que ela vá para o arco do pé, ela consiga fazer com que essa perna fique na vertical, completamente apoiada pelo pé. O que a gente acompanha muito nos bailarinos, que chega a ser a grande dificuldade que entra como limitador para o uso de sapatos de ponta, isso desde a bailarina, quando ela transita da evolução para colocar a ponta pela primeira vez, como de uma bailarina adulta que quer colocar a ponta pela primeira vez, que é quando ela não tem essa projeção do tornozelo, né, uma amplitude extrema de flexão plantar, quando ela fica na ponta do pé, essa ponta não consegue gerar um apoio, então ela fica nessa diagonal. E para ficar nessa diagonal, ela precisa fazer força o tempo inteiro, porque ela não verticalizou e ela não alinhou essa força com a força da gravidade. Então, essa bailarina vai ter muito mais dificuldade, ela vai fazer força para se manter numa posição em que não requer força, porque é uma posição de apoio, né? Então, ela, quando entra no alinhamento perfeito, ela faz força para subir e para descer, mas para estar naquele momento lá em cima, ela tem um uso menor da força da panturrilha. Ela tem músculos estabilizadores, mas não são músculos que estão fazendo força para deixar ela ali. Então, o mais limitador, assim, o ponto-chave da questão é a quantidade de dorsiflexão que esse pé pode fazer, que é ao ponto dele conseguir alinhar o peito do pé com a tíbia. E aí ele vai fazer um bom alinhamento. E em segundo plano, você tem ali como que é a condição desse joelho, né, de se ele estica muito, se ele é um joelho flexo, também pode interferir ali nessa biomecânica e dificultar esse apoio. E fora isso, a capacidade de estabilização de quadril, que é extremamente, e joelho, que é também tão importante quanto a capacidade de estabilização do tornozelo para estar nas pontas, né? E aí você tem o processo todo de fortalecimento e de domínio do controle motor para ela subir e descer da ponta, que aí é um processo de aprendizagem. Mas efetivamente não ter essa plantiflexão com um grau determinado pode ser limitante para esse bailarino estar na ponta. Ótimo, muito bom. Na verdade, assim, a gente costuma até falar aqui, né, que ah, não adianta você querer subir na ponta, né? Você tem que estar pronto, preparado, você tem que se preparar para isso, né? E, de fato, se quer estar na ponta, precisa entender que vai ser um processo de formação longa, que vai aumentar o risco de lesões, porque quem está na ponta, você vê, de fato, uma mudança de incidência de lesões, tudo isso quando a pessoa começa a estar dançando na ponta, né? E uma técnica que precisa ser bem apurada. Então, aquela pessoa que está querendo fazer o balé só para ter uma atividade, como uma coisa recreativa, não quer uma formação evoluir na carreira, talvez não seja o fato de pensar se de fato vale a pena treinar para a ponta, né? Seja, Algumas pessoas vão ter uma disponibilidade física natural que vai exato. facilitar esse processo, e algumas pessoas vão ter que fazer um trabalho um pouco maior, e aí para alcançar determinados marcos, né? Como eu falei do arco de tornozelo, que seja suficiente para ela poder gerar um apoio, né? E não ficar fazendo uma força para estar no meio do caminho, como poderia dizer, né? Ótimo. Então, do ponto de vista físico, o principal, que é o mais difícil de se obter, é a mobilidade suficiente no tornozelo para isso, né? E a força tanto de quadril como no joelho, que é fundamental. Agora, do ponto de vista técnico, quando você está com o pé apoiado com a sola do pé no chão, você tem uma base de apoio que é muito larga, né? Ou seja, o pé ele é capaz de corrigir pequenos desequilíbrios muito mais facilmente. Quando você sobe na ponta do pé, a área de apoio ela diminui muito, né? Do ponto de vista técnico, as bailarinas têm dificuldades de conseguir esse equilíbrio. Esse é um fator limitante para poder ir para a ponta? É, quando ela chega e você sente que o bailarino tem, assim, ó, esse equilíbrio ele vai ser feito pela capacidade de estabilização dos músculos do tornozelo, né? Exato. Então, os fibulares, o tibial posterior, o tibial anterior, se a menina tiver muito colo de pé, do solear, que são músculos que vão gerar uma estabilidade no tornozelo, e se ela precisa realmente ter força nessa musculatura de uma contração isométrica para ficar ali em cima daquela ponta, e todo mundo ajudando para ela manter esse eixo, porque, como você disse, o apoio reduz muito.
né? Fica bem menor. Mas, efetivamente, sim, quando você sai do pé de base, né, pé todo no chão para a ponta, não só essa musculatura do tornozelo, mas toda a parte de joelho, quadril e tronco são muito importantes também para você gerar esse equilíbrio, né? A gente foca muito no pé, né? Na estrutura do pé. Mas essa estrutura ela tem que ser vista até o tronco. Então, porque às vezes a pessoa tem uma força no pé, mas quando ela se coloca em cima da ponta, ela não tem a sustentação do core, do quadril, e isso vai fazer com que o core e o quadril desestabilizem a articulação do pé, né? O apoio do pé. Então, ter essa ideia de que você vai construir esse apoio para um ambiente, para um apoio muito menor, né, muito pequenininho, ele tem que ser sempre olhado, que eu acho que é um ponto chave e muito importante, é a gente entender que não é só o pé. A gente, muitas vezes, assim, eu trato bailarinos que chegam para mim para me pedem, você faz um fortalecimento para a ponta? E aí a gente geralmente começa pelo quadril, pelo joelho e pelo tronco, né? Então, porque a gente precisa que ele esteja completamente estabilizado em cima para que ele consiga fazer esse equilíbrio em cima da ponta, especialmente sobre um pé só, né? Que aí vai dificultando, né? Quando o bailarino está sobre 2 pés, geralmente começa com os 2 pés apoiados, e aí depois ele começa a passar essa transferência de peso para um pé só. E aí esse corpo precisa estar muito estável para não derrubar o equilíbrio do pé, né? A organização do pé. Ótimo. Quando a gente vai falar em termos médicos, reabilitação, fisioterapia, a gente sabe que a mobilidade das articulações, elas dependem de músculo, dependem de tendões, mas depende muito da anatomia de cada pessoa, né? Então, é, existe um limitante físico que é variável de pessoa para pessoa. Então, a gente diria até que a balé, ele seleciona naturalmente pessoas com uma mobilidade maior, aquelas com mobilidade muito, que não é boa, tende a ir parando ao longo do caminho, né? Agora, tentando enfrentar isso aí, a gente vê muitos bailarinos usando de técnicas não muito ortodoxas para poder ganhar mobilidade, aparelhos que prendem no pé para tentar forçar e ganhando na marra, vamos dizer assim, né? Essa mobilidade de flexão plantar do pé. O que você tem para dizer sobre isso? O que essa bailarina pode fazer quando ela começa a ver que não vai, né? É. Isso é um trabalho que eu faço muito com os meus bailarinos, que é mostrar para eles o que é forçável, né? Aonde você realmente consegue ganhar a alguma mobilidade ou flexibilidade em cima de algum tecido. Eu falo para eles que osso a gente não mexe. Então, na falta desse conhecimento das pessoas que desenvolveram balé ao longo desse tempo, né, que hoje o balé está muito mais próximo da ciência e dos profissionais da área de saúde, que estão trazendo muito essas informações. Mas antigamente o balé era desenvolvido por professores, que aprendiam com esses professores e que vinham falando de uma geração para outra. Então, assim, a gente criou-se no mercado as chinerinas, que são o emblema maior disso que você fala, que são tábuas de madeira que você coloca o pé e aí para forçar e vai esticando o pé. Inclusive eu tinha uma chinelina porque o meu avô fez para mim, uma chinelina de madeira com borracha. Eu enfiei muito meu pé embaixo do piano, botava o pé assim embaixo do piano e esticando o joelho para forçar. Isso fazia porque eu precisava alcançar um aumento de mobilidade, mas era de uma forma completamente empírica, né? Não sabia como fazer, né? Então, especialmente sobre o pé, a gente consegue ganhar mobilidade na maioria das vezes, a gente consegue um bom resultado com bailarinos. Porque às vezes os bailarinos precisam de um pouquinho mais de mobilidade só. Tem casos que você realmente não consegue fazer esse alinhamento, porque tem uma estrutura óssea muito longe do objetivo, né? Então a gente realmente não consegue modificar completamente aquela estrutura óssea. Mas quando o bailarino tem ali um pouquinho, tá quase lá, a gente consegue fazer um trabalho de mobilidade para chegar nesse arco final que ele precisa. Inclusive,
quando os bailarinos começam a fazer o sapato de ponta, quando eles entram, os bailarinos entram na ponta, você observa que algumas bailarinas têm um pouquinho de dificuldade e só esse trabalho de ficar utilizando esse ângulo maior, né, no sapato de ponta, elas já conseguem ir desenvolvendo um pouquinho mais dessa amplitude, que, né, é feita em cima da extensibilidade dos músculos, é feita em cima dos ligamentos do pé, a gente não pode negar, e cápsula articular, que é o que a gente efetivamente consegue ganhar um lastro ali, né? E aí ele faz isso. A gente, ano passado, desenvolveu, eu e a Luciana, que é uma fisioterapeuta da minha equipe, e ela é engenheira, ela tem uma formação de engenharia antes da fisioterapia, a gente desenvolveu um bloco, não sei se você chegou a ver, você falou nisso, vou explicar. A gente desenvolveu um bloco de EVA, que a gente cavou uma curvatura e para desenvolver o arco plantar de bailarinos, porque a chinelina as chinelinas, elas tinham um limitador muito grande, que elas colocavam o pé na chinelina e a pressão ficava embaixo do calcânio, né? Então ele empurrava o calcânio para cima e o joelho ficava esticado assim. Então ele fazia essa pressão no calcânio e gerava muito impacto posterior, muita dor no tendão. E aí a chinelina foi não trazendo resultado para esses bailarinos, porque ela trazia essa dor no calcânio também. E aí a gente desenvolveu lá no consultório esse bloco, que ele tem uma cava e que o bailarino ajoelha sobre ajoelha e bota o pé no bloco. E aí ele consegue relaxar completamente a musculatura, não tem pressão sobre o calcânio, porque o espaço embaixo é livre, né? Então ele faz um alongamento passivo, completamente relaxado, e a gente conseguiu, através desse dispositivo, excelentes resultados com bailarinos em ganho de arco, ganho de meia ponta, ganho de mobilidade do tornozelo, sem fazer o prejuízo para o tendão e no impacto posterior do calcânio, com talos. Então, foi um dispositivo que a gente criou meio que sem querer, assim, né? A gente dentro do consultório falando, vamos fazer, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Então vamos cavar esse buraco. E a gente foi testando o bloco, né? Fomos usando com os pacientes e a gente depois chegou e produziu esse bloco. E a gente está usando esse bloco no consultório, já estamos desenhando um estudo e tal, porque é recente ainda. E o resultado é isso. Então, a gente criou um dispositivo pensado por fisioterapeutas para alcançar um objetivo para o bailarino e que não traz o prejuízo que a chinelina trazia, né? Então, eu acho que a tendência, João, é que conforme os fisioterapeutas estejam entrando nessa área da dança, a gente vai conseguir desenvolver métodos seguros para chegar nos objetivos, né? Então, o que eu sempre falo é que não adianta a gente precisa entender que as exigências físicas do balé, elas precisam acontecer. Então, se eu preciso de um grande arco de lateralidade do quadril, se eu preciso de um grande arco de flexão plantar, se eu preciso de muita mobilidade nas costas, se eu preciso de uma boa mobilidade de rotação externa do quadril, para realizar essa técnica, eu preciso ter caminhos saudáveis pensados por pessoas que entendem do corpo para chegar nesses objetivos, né? Então, eu acredito que a gente hoje está caminhando para que esses dispositivos, que pareciam dispositivos, né, de tortura, saiam de circulação e que a gente tenha ali exercícios eficientes, dispositivos eficientes para fazer esse ganho, né, da mobilidade. Tentar trazer algo melhor do que vinha sendo feito antes, né? Legal. O balé tem diferentes escolas, né, metodologias, então, para citar as principais que você vê aqui no Brasil, tem a escola cubana, tem a Royal, tem a escola russa, e cada uma delas usa critérios diferentes para estar entrando na ponta, né? Ah, Ao mesmo tempo, você tem muita gente que não segue metodologia nenhuma e que eventualmente faz da cabeça e vai fazendo, né? Ah, o que você tem para dizer em relação a ponta, os critérios que você usa para subir na ponta? Claro, não quero entrar em detalhes de cada um deles, mas o quanto que isso é variável no balé? A gente tem, pela literatura, né, a literatura escreve que a partir dos 10 anos de idade.
mas isso não é um critério eletivo de um critério só, né? É um complexo de avaliações que você tem que fazer para essa bailarina estar apta a estar na ponta. Então, vou te falar um pouquinho do que tem na literatura e um pouquinho do que eu vivenciei na minha prática, porque eu botava ponta nas minhas bailarinas da petit dance. Então, por muitos anos, eu fui a primeira professora de pontos, né? Então, tinha esse trabalho da introdução dos sapatos de ponta. A primeira parte que é importante que eles citam a questão dos 10 anos. A gente sabe que as crianças aos 10 anos, elas têm níveis de maturidade física diferentes. Então, você tem crianças com 10 anos que têm força, já estão mais desenvolvidas. Você tem crianças com 10 anos que têm um físico um pouco mais frágil e não desenvolveram ainda aquela característica de força. Então, assim, você colocar 10 anos é um marco que você pega aí meninas mais desenvolvidas e meninas menos desenvolvidas. Então, quando a gente pensa na idade, a gente tem que, na verdade, pensar se esse corpo já adquiriu força na musculatura, né, que é uma idade em que elas realmente começam a mudar essa característica do domínio da força, da consciência da força, de como aplicar a força, né? Então, 10 anos, que essa criança tenha um conhecimento mínimo prévio da técnica, né? Então, que ela tenha estudado ali uns 3, 4 anos de balé antes dela entrar na ponta. E esse é um marco que se fala para os bailarinos adultos amadores também, que elas tenham pelo menos 3 anos de estudo de balé antes de fazer os sapatos de ponta. Então, mas assim, que ela tenha conhecimento da técnica. Então, ela sabe ficar na meia ponta, ela sabe fazer um relevé, ela sabe transferir um peso com o joelho esticado, né? Então, ela tem uma boa organização de membro superior, ela tem domínio do joelho e do quadril. Então, assim, é essa ideia técnica, de uma técnica sólida na meia ponta. Que aí, como você mesmo disse, vai passar por um pedacinho pequenininho. Tem estudos que indicam 3 testes que avaliam se essa bailarina está apta, que um deles é fazer 16 hops, né, unilateral, ela tem que ser capaz de fazer 16 hops de forma unilateral com a mão na cintura, ela tem que fazer o avião, que é aquele exercício tipo um deadlift, né, ela faz o avião, e lá no avião ela dobra e estica o joelho 10 vezes, sem perder a estabilidade, mesmo na paralela, e ela tem que ser capaz de dar 2 piruetas na meia ponta. Então, esses 3, tem um teste que elencou essas 3 características, né? E a idade de 10 anos e uma técnica prévia estabelecida em relação à técnica do balé mesmo. Então, esse é o que a literatura fala. Aí você tem uma série de outras coisas, como o teste da angulação do tornozelo. Ele tem que fazer um ângulo onde o quinto metatarso esteja na linha da fíbula. Então, ele não pode ficar assim, né? Ele tem que estar fazendo uma linha reta aqui entre a fíbula, no mínimo, né? Ou mais, da fíbula com o quinto metatarso. O alinhamento do pé não pode estar para dentro, a criança tem que conseguir juntar os pés esticadinhos e não assim, né? Porque se ela estica os pés para frente e o pé fica assim, quando ela subir na ponta, ela vai cair para o dedo mindinho, que é onde você tem um escape maior de movimento, que é para inversão. Então, a chance dela fazer uma entorse de tornozelo é maior e ela não vai conseguir se equilibrar adequadamente na ponta. Então, esses são marcos, assim, que são bem relevantes em relação a quando você escolhe esse marco de ir para o sapato de ponta. Ótimo. Bom, na sua vivência como professora, certamente você tem um controle maior sobre suas bailarinas, né? E olhar e falar, olha, até onde que dá para ir, quando tem que esperar, né? Agora, na sua vivência como fisioterapeuta, certamente você já pegou bailarinas com queixas diversas, porque uma ponta mal executada ela pode dar dor no pé, ela pode dar dor no joelho, no quadril, na coluna, no corpo inteiro, não vai desempenhar bem e vai gerar lesões, vai gerar dores, né? Então você vai pegar eventualmente bailarinas que estão ali com uma dor no quadril ou uma dor na coluna e você vai pensar, será que a ponta, uma ponta mal feita está contribuindo para isso? Como é que você costuma fazer isso na sua vivência de fisioterapeuta? Quando você pega uma bailarina com uma dor e você fala, olha, vamos ter que olhar como é que você está fazendo, porque talvez a ponta seja um problema aí. Eu acho que o primeiro marco, que é
o mais importante é a angulação do tornozelo. Porque a angulação do tornozelo é a primeira coisa que eu olho. Ela sobe na ponta. Eu olho lá, ela está conseguindo gerar esse apoio, ou ela está o tempo todo pisando na ponta assim ou assim, né? Que a gente chama de pé de periquito, né? Ela puxa o pé para trás e fica apoiando só nos dedos, ou ela fica numa rampa, que a gente chama. Ela não consegue projetar o peso. Então, a primeira coisa que eu olho é o pé. É como dar a resposta desse pé, porque não adianta eu mexer em quadril e joelho se o pé não responde. Então, o meu primeiro ataque é quando eu não encontro a amplitude adequada para esse apoio, é ir atuar na articulação ali, na mobilidade do tornozelo, ver como é que está a subtalar, como que está os ossos do tarso, se tem boa mobilidade, como é que são os metatarsos, se ela tem uma boa mobilidade no peito do pé também, para adaptar essa sapatilha. Outra questão importante quando vem para mim é ver a qualidade da sapatilha de ponta, que faz uma diferença muito grande. Se essa sapatilha está fitada, ela está perfeita para aquele pé. Então, isso é uma coisa que já tem muitos estudos hoje em dia, e a gente sabe que uma sapatilha mal adaptada para um pé, ela pode comprometer altamente esse trabalho de ponta. Então, se o box não está adequado, se a gaspa é muito alta, então são detalhes que você tem na estrutura da sapatilha de ponta que você precisa adequar para cada pé. Então, esse é um segundo ponto, fazer a avaliação da qualidade do sapato de ponta. É uma sola muito rígida, é uma sola muito mole? Então, todas essas questões também vão ser avaliadas. Então, o pé está ok, ela está com um bom apoio, então vamos ver por que isso está gerando dor. Então, às vezes, essa dor no quadril, ela está vindo por uma falta de estabilidade do próprio quadril, né? Então, ela, quando faz o apoio na ponta, ela está contraindo muitos glúteos para tentar segurar essa estabilização, fazer essa estabilização pelo glúteo. Ela pode estar com a dor no joelho, porque o joelho dela, por alguma razão, não está conseguindo esticar até o final. Então, se ela dança na ponta com o joelho semifletido, ela vai gerar um aumento do impacto ali da patela com o fêmur. Então, ela vai ter dor. Então, aí você vai sempre buscar esse alinhamento. Porque se 90% dos casos, o problema se não tem um bom alinhamento, não adianta fazer o fortalecimento. Isso é um erro que a gente vê muito. Então, quando você não entende desses detalhes do sapato de ponta, você vê as pessoas, e não estou dizendo de fisioterapeutas, mas até professores de balé, entendendo que aquilo ali que ela precisa é ganhar força. Mas não adianta você dar força num ângulo que não é um ângulo bom. Então, você precisa melhorar de primeira o alinhamento. Então, quando ela entra num bom alinhamento, aí você consegue ver qualidade da força do quadril, qualidade da força da posterior de coxa, do quadríceps. Então, esse caminho, você começar sempre pelo pé e pela sapatilha. Está ok o pé e a sapatilha? Não é isso? Então, a gente vai subindo, que aí você tem outras possibilidades, como eu disse, má ativação do glúteo, um glúteo médio que não consegue estabilizar o quadril, o joelho, que ela não consegue esticar completamente, trabalha com o joelho dobrado, ou um joelho hiperestendido, que ela usa muito um apoio articular, ela não tem musculatura que consiga estabilizar aquela articulação, que é o caso das hipermóveis. Então, aí você vai entrar nessas variações ali não da técnica, mas do corpo, né? O que aquele corpo ali está te dizendo, né? O que está faltando ali. Mas sempre começar pelo pé. O alinhamento do pé é fundamental. Ótimo. Bom, você já começou a entrar um pouco nisso, mas a minha pergunta seguinte seria sobre a sapatilha de ponta, né? Então, a sapatilha de ponta, ela precisa ter uma mobilidade suficiente, né, para que a força que a bailarina faça para subir não seja excessiva, porque senão isso vai gerar diversas tendinopatias, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma estabilidade suficiente para manter o pé, vamos dizer, relaxado quando ele estiver na ponta, né? Ah, como é que você chega, você pega uma bailarina e olha e fala, não, essa sapatilha para você não está legal. Então essa característica que você mesmo citou, que é a dureza, né? Então, é muito difícil você adaptar a sapatilha inicialmente, né? Quando as bailarinas já são muito profissionais, elas já têm isso já bem organizado, mas inicialmente, então, quando a criança tem, por exemplo, muito arco de pé, ela tem sobrando, ela tem excessiva mobilidade,
que as pessoas geralmente fazem? Dão uma sapatilha muito dura. E aí, essa sapatilha não consegue se adaptar ao pé da bailarina. Então, ela fica trabalhando ali sem conseguir apoiar, porque a sapatilha tem uma sola muito rígida. Acontece também, durante o trabalho desse sapato, ele envelhecer. O sapato fica velho e fica muito mole. E aí, essa bailarina vai ter também uma sobrecarga nos tendões, assim como tem um sapato muito rígido. Ela vai também ter uma sobrecarga nos tendões, porque ela precisa segurar com a força do pé dela essa estabilidade que a sapatilha não está mais fornecendo. Então, é muito comum, especial, também em bailarinas profissionais, isso acontece muito lá no consultório, esse tipo de cenário, que ela tá com uma dor no pé, dores às vezes no joanete, dor no metatarso, dor nos ossos do peito do pé, ou até de tendinopatias, muita dor no dorso do pé, que não é comum, mas quando elas vêm com dor no dorso do pé, na musculatura que é extensora, né? É já porque esse sapato está muito mole e ela não consegue deixar o peso embora. Então, ela precisa segurar esse sapato. E aí ela gera todo um excesso de carga numa musculatura que não é para ter. Então, eu diria até para você que é mais comum eu ter problemas com bailarinas que têm um sapato muito mole do que com as que têm um sapato muito rígido, porque geralmente elas não conseguem evoluir o trabalho e acaba trocando. E hoje a gente tem já muitas sapatilhas, assim, a gente tem assim, muitas opções, assim, você consegue comprar sapato com 4 larguras de boxe, você consegue comprar sapato com durezas, 4 tipos de dureza de sola. Eu tenho sapatilhas que tem boxe reto, que é retinho, tem para os metatarsos mais largos, eu tenho as cônicas, que são para os pés que afunilam, eu tenho as gaspes que são mais altas, é aquele decote, a gaspe é aquele decote da sapatilha, que pega mais o peito do pé todo, que vai ser indicado para as bailarinas que tem muita projeção do colo, então ele faz uma resistência, um apoio maior. E eu tenho as gaspes baixinhas, que vão ser usadas nos bailarinos que não têm muita projeção, porque eu não posso ter ninguém impedindo esse ar. Então, todo esse manejo do sapato, ele vai influenciar no resultado e especialmente o que você disse em relação à dureza do sapato. Não pode estar muito duro, porque vai gerar uma tendinopatia, e não pode estar muito mole, porque também vai gerar uma sobrecarga e possivelmente uma tendinopatia ou alguma dor articular, porque o pé está tentando fazer o papel do sapato de ponta. Ótimo. Então a primeira dica aí, quando for passar com o fisioterapeuta, com o médico, leva a sapatilha que vai precisar ver isso, né? Legal. E a outra. Se o fisioterapeuta, deixa eu até te cortar, se o fisioterapeuta não sabe fazer esse trabalho de fitting, se ele não sabe, né? Porque às vezes o fisioterapeuta não tem essa vivência da sapatilha de ponta. Pode até, por exemplo, ter sido um bailarino que não dançou nas pontas. Existem profissionais que fazem esse tipo de trabalho, que são os fitters, né? Que são bailarinos que estudaram essas sapatilhas e eles fazem esse. Igual você tem fitting de bike para Claro, sim. organizar a bike para o atleta, você tem um fitting da sapatilha. Então você tem um profissional que você vai lá na loja, ele vai experimentar todas as sapatilhas que tem, e aí ele consegue te dizer qual seria a sapatilha ideal, que é o melhor dos mundos, né? Porque você experimenta no pé ali, e aí você vê o resultado, tanto de organização, de beleza, porque o sapato também tem que ficar bonito no pé, se está desviando para o dedo mindinho, se está alinhadinho, se ela consegue projetar. Então, todas essas coisas você consegue ver nesse fitting, que é o benefício de você experimentar um monte de sapato na loja, né? Ótimo. Bom, e se eu fosse acrescentar duas outras coisas dentro disso, primeiro que se for comprar uma sapatilha, às vezes as pessoas querem comprar a melhor sapatilha que tem, tem que pensar se você vai conseguir trocar ela, né? Porque não adianta você ficar com uma melhor sapatilha do mundo e ela tá gasta e você não troca, né? Então acho que seria o primeiro ponto. Exatamente. E a outra coisa, você falou bem agora do fitting, né? Da sapatilha. E lembrar que, especialmente nessas bailarinas mais novas, que é onde a gente está focando essa discussão de avaliar se a técnica está boa, se a sapatilha está boa, tudo isso,
lembrar que elas estão numa fase em que o corpo muda a cada mês, né? Então, você pode ter feito o fitting, ter escolhido a melhor sapatilha para você e daqui a 4 meses aquela sapatilha não é mais o que você Nem precisa, né? cabe Então, mais. não cabe mais e o seu pé é mais Não, forte, o seu pé é mais, é enfim, aí. tem características físicas, o seu peso, a bailarina está mais forte, está maior, tá, enfim, precisa de outra sapatilha, né? Isso aí, Então, com certeza. Tem que fazer um fitting. Elas esse fazem normalmente vários fittings, né? Elas vão, Exato, tem que conforme elas vão refazer, fazer, conhecendo o próprio, refazer e refazer, né? e elas começam a conhecer o próprio corpo. Então, elas começam a ter exigências, né? Elas sabem, depois, conforme a técnica vai avançando, elas conseguem falar: essa sapatilha me puxa para trás, essa sapatilha não deixa eu ir para frente. Então, ela começa a te adicionar informações que vão mudar esse caminho do fitting, né? Por exemplo, eu mudo sapatilha de bailarina profissional do teatro municipal. Então, assim, eu mudo, né? A gente debate sobre é, achar uma melhor saída para bailarinos que já estão profissionalmente é, encaminhados. Então, eu acho que assim, porque a bailarina muda, porque a força muda, porque a forma de trabalhar muda. Então, isso tudo vai também até para o resto da vida, não é uma coisa que tem que estar sempre sendo investigado ali. E isso que você falou de comprar uma sapatilha que você pode repor, eu falo constantemente para elas. Não adianta comprar uma sapatilha tão cara que você não vai ter tempo, não vai ter condição de comprar outra. Porque você vai ficar dançando com uma sapatilha velha e você vai se machucar. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, você colocou isso muito bem. Eu falo isso muito para as minhas bailarinas. Vamos escolher sapatilhas que estão dentro do orçamento e dentro da acessibilidade. Então, eu fui para a França, comprei uma Repetô. Tudo bem, você vai conseguir comprar outra Repetô na França? Então, não adianta gostar da Repetô. Você tem que gostar da sapatilha que você tem acesso. Né? Então, hoje a gente já tem muitas sapatilhas importadas, europeias, sendo vendidas no Brasil, como a Gris, como a Block. A Gainer você tem acesso hoje também, mas tem sapatos que não tem. Então, não adianta também você experimentar comprar um sapato que você não consegue comprar. Vou viajar para a Rússia, vou comprar um sapato na Rússia. Não adianta, você não vai comprar outro. Né? Então, isso é uma coisa que não é muito funcional, como você mesmo disse. Muito bem. Bom, saindo um pouco da ponta, uma outra característica que está muito associada a problemas articulares é a posição em Deors, né? Então, a gente fala que o sonho de qualquer bailarina é ter ali uma posição que a gente fala, vamos dizer, um Deors ideal, que é aquele 90 graus, com os joelhos completamente em 180 graus um em relação ao outro, ou seja, paralelos um ao outro, né? A gente sabe que a maior parte. Bom, e mais do que isso, quer dizer, o endeavor, em teoria, tem que ser feito principalmente às custas de quadril, né? Ah, não de joelho, não de tornozelo. Então não adianta você ficar jogando o pé para fora se o quadril não vai, né? Mas a gente sabe que o quadril é uma articulação que ela é feita para, vamos dizer, anatomicamente projetada para dar estabilidade, não para dar movimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o ombro você coloca em quase qualquer lugar, porque ele tem muito pouca estabilidade. O quadril, ele tem muita estabilidade, deveria ter muita estabilidade às custas de uma menor mobilidade. E aí, o que o bailarino pode fazer? A verdade, assim, na minha experiência, no que eu vivi essa quantidade de corpos que já passaram na minha mão, eu digo que o andeor a gente não modifica. Assim, é aquilo que você tem. E a gente cai aqui num erro de ensino, vamos dizer assim. Porque o bailarino, ele começa aprendendo, ele entende desde pequeno que o andeor está no pé, porque o professor fala, abre o pé. Então, o foco de tarefa dele está no pé. Então, como você fica em pé, você está com o seu peso todo em cima daquele pé, né? Então, você abre o seu pé e onde você colocar, ele vai ficar, porque você está preso nesse pé. Você tem o linóleo, que é um solo que tem um grip ali, né? Ele agarra um pouquinho. Então, o bailarino abre aquele pé, coloca o seu peso em cima e fica na primeira posição. Dali para cima, tudo já foi embora, né? O joelho já dobrou, o bumbum já empinou. Então, essa visão do andeor no pé é muito prejudicial.
Prejudicial porque machuca, porque gera excessiva pronação do arco plantar, porque gera dor na face medial do joelho, porque gera canelite, porque a tíbia entra em torção, né? As pontas da tíbia são giradas em sentidos opostos, né? O pé está rodando para um lado e o fêmur está rodando para o outro. Então, você tem um estresse em torção na tíbia também. Só que o maior prejuízo que existe ali é técnico, porque ela não vai conseguir sair dali. Então, ela coloca esse pé aberto, ela fica em cima desse pé, e quando ela tira um pé do chão, tudo foi embora. Porque ela não tem mais aquela aderência do chão, ela não tem mais o peso sobre as duas pernas. Então, fica tudo muito lindo nas duas pernas. Quando ele está numa perna só, ele já perdeu esse controle. Então, o que eu costumo dizer para o bailarino é que ele precisa chegar no seu melhor andeor. Eu até fiz um curso uma vez sobre andeor que chamava isso, o seu melhor andeor. Ele tem que entender dentro do teu quadril qual é o teu limite e conseguir estabilizar e dominar isso daí. Porque o maior prejuízo do andeor para o bailarino não é a falta de andeor, é a falta de domínio do andeor. É ele conseguir dominar o que ele tem. Porque eu já vi bailarinos de alta performance com cargos altíssimos e que não são andeor, sabe? Não tem o pé completamente virado para fora. Então, isso indica que não é mandatório, você me entende? Não é obrigatório. Mas ela conseguiu, em algum momento, dominar o que ela tem. E aí, quando você tem um andeor que não é dominado, a maior perda que você tem no seu corpo, na sua técnica, é a estabilidade. Porque acontece exatamente isso que eu te falei. Ele está aqui sobre as duas pernas. Quando ele tira uma perna, o corpo o fêmur rodou para dentro, o corpo girou no sentido da perna, e ele não consegue dançar sobre essa base. Então, o que é mais rico para o bailarino não é só ganhar essa mobilidade, porque você até faz um ganho, como a gente falou, dentro ali daqueles tecidos que você consegue, mas você não vai ganhar o osso. Então, aquilo ali é uma coisa que eles entendem isso, que não muda. Hoje o bailarino já sabe que andeor não muda. Mas quando ele começa a mandar o controle lá para a musculatura do quadril, ele consegue ficar sobre uma perna, essa perna vai conseguir trabalhar andeor e esse quadril continua andeor. Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando ele está sobre uma perna, esse quadril aqui, ele perdeu o andeor. Então, o corpo girou e ele perdeu o estar de frente para virar numa posição torta e ele não consegue se organizar em cima dessa perna. Então, o mais importante do andeor é ele ter o domínio. E esse domínio só acontece baseado em duas coisas. Uma é ele saber o que ele tem de posição articular, então ele é consciente daquilo ali, ou seja, eu não vou abrir mais do que o que o meu quadril me permite, certo? Porque senão eu vou perder essa organização em algum momento. Essa é a primeira parte. E a segunda é ter a capacidade de entender como que você domina aquilo ali muscularmente, como que você mantém, certo? Porque eu não preciso estar andeor só na primeira posição quando eu começo o passo, eu preciso dançar andeor o tempo todo. Então, eu preciso ter a organização de botar esse pé andeor e manter essa perna de base andeor com a musculatura do quadril. Então, isso é o mais importante. Você consegue melhorar alguns graus, você consegue melhorar o entendimento, mas efetivamente você não faz grande mudança. Eu brinco que não dá para nascer Carol e morrer Cecília Kersh, né? Então, assim, a Carol vai nascer Carol, vai morrer Carol. E eu tenho que trabalhar para morrer uma Carol melhor, mas não modificada, não posso ser outro quadril. Né? E aí você tem o grupo de bailarinas que tem quase um ombro no quadril, né? Que são as bailarinas que são hipermóveis e que geralmente vêm acompanhadas de muitas de quadris displásicos, né? Tem problemas de quadril por excesso de mobilidade, como são os casos de bailarinas hipermóveis. A gente tem uma incidência bem razoável de bailarinas com próteses de quadril, bailarinas de outras gerações que já fizeram prótese de quadril, porque o trabalho era muito feito em cima de muita mobilidade e pouca estabilidade muscular, né? Então era tudo muito utilizado no limite. Hoje a gente já tem ali um trabalho mais consciente em relação a isso, a estabilidade, o uso da musculatura para fazer a estabilidade desse quadril. E essas bailarinas que são hipermóveis, que têm uma amplitude muito grande,
elas também têm uma carga de trabalho que é a de dominar esse excesso, né? Então, também para elas é difícil o excesso da mobilidade. Então, tem esses dois grupos de pessoas. Mas, no resumo, eu acho que é importante o bailarino saber onde ele está, quem ele é. Eu tenho muito, eu tenho pouco. Tem aí variações de Andeor que eu não sei se eu consigo explicar aqui, porque ia demorar muito, mas, por exemplo, você tem bailarinos que têm boa rotação de quadril lá em cima, ele vai rodar a coxa para fora, mas quando ele começa a passar do joelho para baixo, essa tíbia faz um movimento ósseo de rotação interna. Então, essa tíbia, ela tem uma graduação de organização estrutural que não é modificável, é como ela se acopla embaixo, né? Você tem vários graus de organização. Então, você vê aquela pessoa que nunca fez balé e que anda com o pezinho para fora, ali porque provavelmente ela tem ou uma rotação de quadril grande, ou porque ela tem uma tíbia que do joelho para baixo bota o pezinho para fora. Então, você tem bailarinos que têm boa rotação no quadril, mas aí quando vai chegando para o membro inferior, você vê que ela tem dificuldade de fechar a quinta, porque do joelho para baixo ela não tem essa disponibilidade do pé de fazer essa abdução do quadril, é um pé mais rígido. Você tem, ao contrário, bailarinos que são fechados no quadril, e quando chega do joelho para baixo, você vê que o osso começa a girar, a tíbia tem um movimento espiralado para fora, e esse pé permite um pouquinho de abdução, que aí vai ajudar ela a fechar essa quinta. Então, você tem várias variações. Então, quando você consegue olhar para o bailarino e entender aonde está sobrando, onde está faltando, onde que você pode trabalhar, você melhora ali o resultado do trabalho. Falei muito, né, João? Desculpa. Não, acho que perfeito. Acho que em termos do Ainda Horas, acho que é tudo que tinha para falar aí, né? Agora, tem uma outra coisa que é importante falar, que isso é uma coisa que acho que as pessoas às vezes desconhecem, assim. Existem duas coisas que o bailarino coloca como andeor e que, na verdade, são duas coisas diferentes, que eu chamo de lateralidade do quadril e rotação da perna. Então, o bailarino ele tem muito trabalho, uma exigência de trabalho muito grande do quadril estar ao lado, a perna estar ao lado do corpo. Né? Então, essa lateralidade aqui do quadril, essa capacidade dela botar essa perna ao lado, fazer um rondejame en l'air aqui, subir uma perna bem ao lado do corpo, ela não está pautada na rotação do quadril. Ela não tem nada a ver com o fêmur rodar. Ela tem a ver com aonde está esse acetábulo. Então, se esse acetábulo é mais fechadinho, aponta mais para frente, essa bailarina não consegue colocar essa perna aqui ao lado. E aí eles dizem que a pessoa não é andeor. Mas isso não é sobre ser andeor. Isso é sobre não ter uma boa lateralidade de quadril. Então, essa bailarina, se ela tem uma organização acetabular mais para frente, e ela começa a jogar essa perna para o lado, como a barreira é óssea, ele vai levar o outro lado junto, né? Então, ele vai empurrar esse lado para frente. Então, essa bailarina coloca essa perna aqui ao lado, mas ela perde o andeor da perna de base. Então, esse lado vira junto. E isso gera muita coisa ruim para a perna de base, para o joelho, para o pé, para o quadril. Então, entender que uma coisa é o quanto a minha perna pode rodar, e isso aqui é quadril, rotação externa de quadril, e o quanto essa perna pode lateralizar, o quanto ela consegue chegar ao lado do corpo. E aí isso aí tem a ver para a orientação do acetábulo. Se ela tem um acetábulo que olha mais para frente, ou um acetábulo que vai olhar mais para o lado. Então, você tem essa divisão aí da avaliação do bailarino. Ele tem que avaliar separado, porque ele pode ter um, pode não ter o outro, pode ter os dois ou pode não ter nenhum dos dois. Então, é de você conseguir fazer essa distinção. Ótimo. Mas assim, tudo isso que você falou em relação ao quadril são coisas que a pessoa tem ou não tem, né? Quer dizer, no balé a gente tende a ver muitas pessoas com uma mobilidade excessiva, seja no quadril, seja em outras articulações, e isso não acontece porque ela é uma bailarina ou porque ela treinou aquilo muito tempo, mas sim porque as pessoas que não tinham essa mesma mobilidade foram parando e aquelas que tinham um corpo mais, vamos dizer, favorável ao balé foram continuando, né? E então, assim, acho que o primeiro ponto é isso, quer dizer, não adianta querer ganhar aquilo que você não tem. Alguma coisa você trabalha, mas não
você não vai transformar um modifica. quadril duro num quadril supermóvel, né? Eu acho que esse seria um Isso, ponto exatamente. legal. E aí eu acho assim que até você acontece nesse caminho que quando o bailarino entende isso e ele não tem todas essas qualidades, ele consegue dançar melhor e consegue chegar numa carreira, porque ele vai parar de buscar uma coisa que não vai acontecer. E aí ele começa a dominar aquilo que ele tem. Porque como eu te falei, assim, a técnica ela exige o andeor na formação, né? Assim, durante os anos, você tem que fechar quinta, fecha quinta, fecha quinta, fecha quinta. E aí você vê que quando os bailarinos estão profissionais, eles não trabalham mais com tanta quinta fechada, o trabalho fica um pouco mais folgado. Então, na verdade, você pode dançar o balé sem ser completamente andeor. Você tem que conseguir fazer que aquela estética, né, do balé não se perca, né, fazer um trabalho para você mascarar não seria, mas para valorizar o que você tem, para você tentar chegar naquela estética, mas de forma saudável. Então, eu acho que o marco aí do bailarino que está começando a crescer, a desenvolver sua técnica, mais do que falar, poxa, eu tenho ou eu não tenho, é falar o que eu tenho e o que eu posso fazer com isso. Eu acho que aí o resultado é muito importante, porque todo mundo fala, bailarino tem que ter plié, bailarino tem que ter tendão longo, bailarino tem que ser andeor. Eu já vi tanto bailarino que não tem plié, que tem tendão curto, que não é andeor, chegar em níveis de carreira altíssimos, porque provavelmente tinham outras qualidades, porque conseguiram dominar suas dificuldades, né, porque artisticamente foram incríveis, né, e conseguiram juntar tudo isso. Então, assim, a dificuldade da gente elencar características necessárias para o balé é a gente talvez fazer as pessoas acharem que só pode ser dessa maneira. Eu costumo dizer, João, que a única coisa que realmente é limitante no balé clássico, que pode fazer alguém parar de dançar, é o arco de tornozelo para ponta, que ali realmente não tem como você ser uma bailarina e dançar na ponta assim, né? Então, e ter uma carreira Sim, longínqua, de bastante longevidade e de saúde. Então, assim, o resto se adapta. Você vai construindo a sua técnica em cima do que você tem, a partir do momento que você sabe a sua condição, assim. Então, acho isso muito importante dos bailarinos entenderem. Eu converso muito com eles sobre isso. não, ótimo, perfeito. Ah, e por fim, assim, a última discussão que eu tenho é que é um pouco com base nessa hipermobilidade que muitos bailarinos têm, né? Nem todos, mas muitos têm, ah, que gera muita controvérsia também no balé. Um é a necessidade de exercícios de mobilidade, né? Ah, então é muito comum a gente ver os bailarinos antes de começar a rotina deles lá trabalhando a mobilidade, né? E a outra é a parte de força, né? Então, para começar, em relação à mobilidade, o bailarino, ele, de fato, ele precisa estar ali no início do ensaio trabalhando a mobilidade. Eu vou falar isso até porque eu vou pegar o exemplo do futebol, né? Que é um esporte que não tem essa exigência de uma hipermobilidade. E antigamente se tinha muito aquela coisa, fazer os alongamentos antes de começar a jogar, e atualmente cada vez você tem visto isso menos em troca de outros tipos de rotina, vamos dizer, pré-participação, né? Uhum. Que são mais importantes. No balé, esses exercícios para mobilidade, qual a importância deles e quando fazer ou quando não fazer? Então, a mobilidade ela importante para dança. Você tem ângulos que você precisa desenvolver. E cabe ao bailarino ou ao gestor desse bailarino, né, ao tutor, fisioterapeuta, decidir quem precisa desse exercício. Então, assim, a mobilidade, ela veio, flexibilidade e a mobilidade, ela veio encruada na vida do bailarino por muito tempo, né? Porque era o que eles gostavam e o que eles faziam com muita frequência. Então, eu lembro que quando eu era bailarina, um ortopedista que eu frequentei, porque eu tinha feito uma entorse de tornozelo, me pediu para fazer um exercício com caneleira. E os meus professores da escola de dança falaram, de jeito nenhum, pode tirar esse peso que a sua coxa vai engrossar. Então, vamos lá, isso tem 96, 20 anos.
para trás, entendeu? Então, assim, essa era a crença até muito pouco tempo, de que bailarino não podia fazer exercícios de força porque ele ia ficar com volume. E aí veio uma australiana, do Australian Ballet, que fez um estudo lá com a companhia, e que propôs a alguns bailarinos que começassem a trocar dos exercícios de alongamento de panturrilha para relevés, que são exercícios de elevação de calcanhar e fortalecimento de panturrilha. Ela via que durante os ensaios, entre uma variação e outra, um passo e outro, o bailarino ia lá para a rampinha e ficava alongando o pé, alongando o pé, alongando o pé, alongando para ganhar essa mobilidade da dorsiflexão, que é o plié, que é o mecanismo de chegada e amortecimento dos bailarinos, que era um tabu, assim, era um marco. Todo bailarino tem que ter plié, se não tiver plié, não dá para dançar. Então, eles tinham essa coisa. E ela propôs à companhia que começassem a fazer relevés em vez de fazer os alongamentos. E ela conseguiu fazer uma redução de 80% nas lesões de pé nessa companhia. E aí ela fala que mostrou para os bailarinos que o trabalho de força não ia fazer modificações, um trabalho de força pensado, óbvio, né? Não ia fazer modificações estruturais no volume de massa de forma absurda, né? Então, assim, eles não iam ficar fisiculturistas. Ela até escreve no artigo que vocês acham que é fácil ficar forte? É só você ver o que as pessoas fazem na academia. Elas tomam suplemento, elas passam horas na academia, fazem 2 treinos, né? Tomam bomba, né? Então, assim, não é fácil ficar volumoso. Então, não é um trabalho que você vai adicionar na sua rotina que vai fazer você ficar volumoso, né? Então, houve essa quebra de paradigma ali. E aí, os bailarinos começaram a aceitar o trabalho de força, o que foi maravilhoso. Hoje, os bailarinos frequentam o Smart Fit, frequentam a academia, fazem o seu treino de ganho de força com tranquilidade, eles percebem uma melhora na potência, eles percebem uma redução das lesões. Então, hoje a gente já teve essa mudança do paradigma de que eu só preciso me alongar. Então, a gente hoje vê que a gente precisa da força também. O que eu faço muito com os meus bailarinos e falava já com as minhas alunas de balé é que a gente precisa achar quem precisa do quê. Então, eu não posso achar que agora que a gente acha que o alongamento não é tudo isso, parar de alongar e começar só a fazer força. Porque tem gente que precisa da mobilidade. Então, há aqueles corpos que têm uma estrutura mais rígida, com menos mobilidade, que perde muito rapidamente a mobilidade, né, que está característico do corpo dele, ele precisa de mais exercícios de mobilidade do que de força. E os bailarinos que são hipermóveis, eles não precisam fazer o alongamento, eles precisam fazer o exercício de força. Então, da gente buscar complementar o que falta na gente. Então, o que eu falo para os meus bailarinos, eu entendo que tem bailarinos que hoje, antes da aula de balé, precisam de alguma mobilidade, que não é um alongamento, porque eles já entenderam que os exercícios de alongamento estático são perigosos e prejudiciais para as aulas, pré-aula, pré-ensaio, pré-espetáculo, porque reduzem a capacidade a potência da musculatura. Então, ninguém mais faz, hoje em dia, alongamentos, né? Tem alguns que fazem. Mas, assim, chegar na sala, ficar deitado com a perna aberta, ficar deitado no sapinho, de barriga para baixo, horas. Então, eles hoje entendem que isso é uma prática que não é boa. Mas existem bailarinos que precisam, no início dessa aula, ainda fazer alguma mobilidade de quadril, alguma mobilidade ali de tornozelo, para melhorar o plié, para melhorar a dorsiflexão, mas não é um alongamento, é um estímulo naquela articulação ali acerca da mobilidade. E os bailarinos que são hipermóveis e flexíveis, eles gostavam de chegar na aula e ficar no alongamento, que para eles é muito confortável. Mas eles hoje entendem, os bailarinos que trabalham comigo, tem isso muito claro na cabeça, que o aquecimento dessa aula dele tem que ser exercício de ativação de musculatura. Ele tem que acordar aquele corpo muscularmente falando para melhorar a capacidade de estabilização das articulações acima de tudo. Então, ele conseguir trabalhar em cima de um quadril que não está sentado na articulação, que tem uma estrutura muscular mantendo essa articulação, de um joelho que não vai ficar sentado na hiperextensão, fazendo um contato só de osso, ele tem uma estabilidade articular ali no meio do caminho, protegendo esses ligamentos, esse final da articulação, do travamento articular. Então, ele entende hoje, o hipermóvel,
que essa pré-aula dele tem que ser toda abordagem muscular. Então, ele vai fazer ponte, ele vai fazer abdominal, ele vai fazer ostra, ele vai fazer agachamento, ele vai fazer um saltinho. Então, ele vai levar para esse lado. E o bailarino que tem já todas as articulações muito estáveis, ele tem um corpo mais rígido, mais estável, esse bailarino vai precisar de um exercício de mobilidade, um alongamento dinâmico, alguma coisa que vai estimular nessa musculatura e nesses ligamentos uma informação de amplitude para que ele entre na aula com um pouco mais de conforto. Então, eu acho que isso é uma coisa que está muito já estabelecida, você vê uma mudança muito grande na cabeça dos bailarinos hoje em dia. Você vê quase uma totalidade dos bailarinos profissionais que eu trabalho e dos pré-profissionais também, frequentando a academia, fazendo o trabalho de musculação, buscando um trabalho específico de força dentro da técnica também. Então, a gente tem aí uma evolução muito grande em relação a esse entendimento da real necessidade da flexibilidade. Mas, o que eu sempre falo isso, a gente não pode se deixar levar pela frase de efeito, não precisamos alongar tanto. Tem gente que vai precisar desse alongamento. E geralmente, João, são as crianças, porque o bailarino profissional, ele já desenvolveu essa flexibilidade. Ele já tem, ele vai fazer uma manutenção daquilo ali que ele tem. Mas quando você fala de um aluno ou de uma bailarina adulta que está iniciando o trabalho, realmente você não tem como pedir numa aula que você faça um grand battement com um lançamento de perna, com potência, sem que você tenha ali uma capacidade de deslizamento desse tecido. Então, eu não posso negligenciar, né? Falar, não vamos alongar, vamos só fazer força. Não, se ele é um bailarino que quer fazer amplitude grande, ele precisa desenvolver essa flexibilidade também. Ótimo, acho que ficou bem clara aí a necessidade de individualização disso, e aí basicamente é entender que alguns exercícios não só podem ser infrutíferos ou desnecessários, como podem até contribuir para o desenvolvimento de lesões e outros problemas, né? Por que isso? Basicamente porque existem duas condições que são antagônicas, que é a mobilidade e a estabilidade. Muitos bailarinos têm uma falta de estabilidade, e nesse caso ele precisa trabalhar mais a ativação e menos a mobilidade, porque trabalhar a mobilidade não só é desnecessário, como vai aumentar a instabilidade dele, né? Exatamente. Os bailarinos que têm, isso é um trabalho que a gente tem desenvolvido com muita frequência lá no consultório, assim, um olhar, né, de uma linha de trabalho para hipermóvel que a gente tem feito lá no consultório, que é de redução de ângulo, né? Então, assim, de fazer uma potência e uma força nesse bailarino no ângulo menor do que o ângulo final dele, né? Então, ele trabalhar com ângulos menores, porque esses bailarinos eles têm muita dificuldade de velocidade, que é muito amplo, né? Então, tudo que exige muita velocidade, muita explosão, ele não consegue porque o caminho articular é muito longo. Então, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos lá no consultório, baseados em técnicas de preparação de atleta, né? De reduzir um pouco esses ângulos. Então, criar potência em ângulos menores, velocidade em ângulos menores, para que não só por uma questão de melhorar a estabilidade desse bailarino, que é importantíssima para a saúde dessas articulações, mas também ter um olhar de melhoras performance. Então, dele conseguir realizar movimentos rápidos, explosivos, né? Então, que não é a característica desse bailarino. Antigamente, a gente tinha a divisão de bailarinos assim, o bailarino que salta e o bailarino que faz adágio. O que faz adágio não salta, e o que salta não faz adágio, porque estava muito ligado à característica estrutural básica desse bailarino, né? Então, os hipermóveis iam lá para os adágios, perna alta, e os fortes iam saltar, fazer bateria, ele explodia, saltava. Hoje em dia, a gente já consegue fazer com que o bailarino tenha essas duas valências, entende? Hoje, um bailarino, faz tudo. O bailarino é bom de giro, de salto, porque ele começou a se estudar e a sair um pouco dessa crença de que eu não posso, ou entrar um pouco mais na visão de que eu posso dar para aquele corpo aquilo que ele não tem. E, enfim, entrar nesse olhar de equilíbrio de valências mesmo. Legal, muito bom. E aí, acho que você já entrou um pouco nisso também, mas acho que é uma coisa que a gente acaba ouvindo um pouco deles, né?
Bom, balé ele tem um físico que ele, vamos dizer, considera, vamos dizer, ideal, um corpo longilíneo, um corpo mais magro, vamos dizer assim, né? E aí daí vem esse medo enorme de exercícios de fortalecimento, né? E se for completar só do que você falou, quer dizer, existem exercícios que são direcionados para hipertrofia, existem exercícios que são direcionados para ganho de força e exercícios que são direcionados para resistência muscular, né? Então, ah, quando a gente fala que é importante ir para academia, é ir para academia com um trabalho direcionado para o que o bailarino de fato precisa, que é o controle de força e eventualmente a resistência, né? Então, como um exemplo, se você fizer treinos com carga máxima e poucas repetições, isso de fato pode contribuir para uma hipertrofia muscular indesejada e até indesejada porque não só esteticamente vai atrapalhar, mas pode até atrapalhar em termos de mobilidade, ganho de coisas características que o bailarino não quer, né? Agora, um Exatamente. trabalho Aí bem tem feito, bem direcionado, isso. ele vai ser sempre positivo aí. Perfeito. E aí você tem profissionais hoje de educadores físicos que fazem esse trabalho específico para bailarinos, que também, como surgiu o fisioterapeuta, você também tem o preparador físico que faz esse trabalho com esse olhar, né, de entender que na hipertrofia não é a hipertrofia, você não pode gerar essa hipertrofia, você tem que gerar um músculo com potência, com explosão, com capacidade de estabilidade, de contração isométrica, de resistência, de contrações por muito tempo, velocidade, tudo isso que é importante. É que esse bailarino, porque a técnica, eu falo que a técnica do balé, o mais desafiador de você trabalhar com bailarino, é porque a técnica do balé, ela, ela tem uma característica. Eu posso até falar uma besteira aqui, mas, por exemplo, você vai treinar um jogador de futebol, você vai treinar a corrida, o chute, o pulo, né, a troca de direção. Então, é uma coisa um pouco mais genérica, assim, você vai criar algumas valências ali. O bailarino, ele precisa estar numa perna só andeora, ele precisa estar com uma perna só com retiré, uma perna só com a perna aqui, ele precisa saltar no lugar, ele salta deslocando para o lado, ele salta girando, ele salta avançando, ele salta rodando. Então, a variedade de movimentos que são determinados, assim, ele precisa fazer aquilo. Não pode ter uma variação do tipo só corre. Não, ele tem que só pula. Não, ele tem que pular daquele jeitinho ali. E é um repertório muito extenso, sabe? Então, para você trabalhar todas essas capacidades, é muito difícil. Tanto que a gente trabalha os bailarinos com o que eles estão fazendo na hora, né? Tipo, a gente vai agora dançar Don Quixote. Então, o que a gente precisa para Don Quixote? Aí a gente vai, vamos saltar, vamos agilidade, vamos bateria, porque assim, é tanta coisa, assim, a preparação do bailarino, corporal do bailarino é tão extensa que não dá para você fazer tudo o tempo todo. Então você tem que ir, agora vamos fazer Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é o quê? Estabilidade, pede apoio de base, vai pegar solear, vai pegar tibial anterior, vai pegar muito quadríceps, porque é o tempo todo em cima da ponta com a perna esticada, não tem tanto movimento, ele é muito de pose, então cansa a musculatura porque precisa de uma resistência e não uma potência que você precisa dar um shot. Então você vai mudando ensinando a como que você trabalha dentro daquela especificidade que você precisa para aquele balé, para aquele momento, né? Porque trabalhar tudo é muito difícil, é muita coisa. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí mais uma coisa que também vale a pena considerar é que a gente normalmente treina no treino físico, vamos dizer, no treino preparatório, as valências que você está precisando na sua modalidade, né? E aí, vale considerar que a musculatura, ela trabalha de forma diferente em diferentes angulações. Como o bailarino tem angulações que são muito atípicas em outras modalidades, muitas vezes um olhar mais individualizado vai poder trabalhar isso, né? O que eu quero dizer? Você pega, por exemplo, o músculo abdutor do quadril. A abdutora é quem faz a abertura lateral do quadril. A maioria dos aparelhos, eles vão trabalhar com o quadril próximo do que a gente fala de tensão, que é aquela posição que você está em pé, né? Você pode até Uhum. ter uma força boa nessa posição, mas você não tem uma força boa para manter uma abdução quando você está com o pé totalmente levantado na lateral, né? Ou seja,
a força ela muda de acordo com a posição e isso, às vezes você precisa trabalhar a força naquela posição e aí a criatividade um pouco do fisioterapeuta também que vai poder dar esse tipo de estímulo para o músculo, né? Tenta entrar na especificidade, né? Assim, o resultado, a resposta que eu tenho, assim, do trabalho, porque os bailarinos que trabalham, fazem esse trabalho comigo, de ganhar força, de melhorar a potência, na especificidade, que é o que eu faço, né, que tá vendo, eles vão para a academia, fazem o treino comum das pessoas, né, lá com os aparelhos e tal, os agachamentos, e quando eles vêm para o consultório, essa força ela se reaplica ali num gesto mais específico. Então, assim, não é que não o trabalho de força da academia ele adianta sim, mas às vezes ele não vai trazer para determinadas coisas um ganho específico para algum gesto específico. Ele pode trazer para você ali uma força geral, o bailarino vai se sentir mais forte como um todo, mais estável como um todo, mas se você precisa de uma coisa bem dentro aquele arco final do arabesque, aquele arco final da plantiflexão, eu falo para eles, gente, vocês trabalharem panturrilha sentado, não serve. Bailarino tem que trabalhar panturrilha em pé, que é onde você vai para a carga inteira, a interação com o joelho, a interação com o quadril. Então não adianta sentar lá na academia e fazer aquele solear de carga, porque está muito longe do que vocês efetivamente fazem, né? Então, da propulsão na vertical, Então, eu falo para eles assim, vamos fazer o fortalecimento sempre bem mais próximo do que você efetivamente faz. Eu brinco que eles chegam no consultório e falam assim, eu faço aquele teraband, assim. Aí eu falo, cara, você pesa quanto? Você pesa 50 quilos. Você faz relevé com seu peso de 50 quilos sobre uma perna só, em pé, e você acha que esse teraband vai gerar força para você? Esse teraband não tem nem metade da carga que você carrega, ele está só descansando. Efetivamente, ele não vai melhorar a sua força. Então, não é aí que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar em pé, botar uma carga adicionada, né? A gente usa colete de peso, né, para aumentar a carga, enfim. Então, assim, eles às vezes têm essa coisa que ainda estão trazendo lá dos exercícios antigamente, que hoje já se vê outro, né, o uso de teraband, de elástico, mas também o uso de carga mesmo, de kettlebell, de colete de peso. Então, assim, de você conseguir fazer uma adição de carga mais importante, assim, não ficar só no elástico, né? Claro, eu acho muito bom. Ana, acho que foi bastante válida essa discussão toda. Como a gente conversou antes, né? Quer dizer, a ideia era abordar um pouco as especificidades de como que as características do balé, o que que o bailarino tem que olhar, que pode fazer com que ele eventualmente esteja se machucando, que eventualmente ele esteja tendo alguma dificuldade até de performance, né? E aí acho que a gente conseguiu trabalhar bastante nisso. Obviamente que a gente não entrou no detalhe de cada tipo de lesão, e aí é importante também entender que que cada lesão, então você pega um impacto posterior de tornozelo, a gente sabe o que está causando aquilo no bailarino. Uma lesão de labro no quadril, a gente sabe o que o quadril do bailarino está fazendo para poder levar aquilo, né? Mas a base é isso que a gente discutiu hoje aqui, né? Entender a especificidade faz com que você consiga entender a origem do problema, né? Então, muitas vezes a gente muda um gesto, muda a forma como ele ativa uma musculatura, muda uma posição da pelve. Os bailarinos, eles têm muito, quem for fazer avaliação de bailarina, né, assim, prestar bastante atenção, tem muita ativação errônea de abdômen. Eles têm uma bagagem ali de engole o umbigo, encosta o umbigo nas costas, que aí faz uma retroversão da pelve. Eles utilizam essa retroversão da pelve como estabilizador de quadril, o que na verdade é péssimo, porque ele, na verdade, os bailarinos, quando você testa esses bailarinos que têm esse tipo de comportamento, têm quadris muito fracos, porque eles usam o glúteo máximo para fazer estabilização. E o glúteo máximo não faz estabilização. Você precisa do glúteo médio, você precisa dos pelvitrocanterianos, que ele aperta tanto aquele glúteo máximo, que o glúteo máximo assume o caminho de todo mundo. Então, de você observar essas particularidades que são da dança, e aí você consegue ajudar e fazer uma avaliação que seja
um pouco mais assim dentro do olhar específico do balé. Ótimo. Bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Espero contar com você em outras discussões aqui. Ah, João, foi um prazer. Eu fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de falar sobre bailarinos, né? Eu vejo muitos profissionais que cuidam de bailarinos e eu espero assim que essa nossa discussão traga para esses profissionais uma luz, um olhar, uma capacidade, né, de enxergar de uma forma um pouco mais específica até na resolução de problemas e me coloco à disposição, quem quiser debater alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ai, recebi uma bailarina assim, não estou entendendo, meu Instagram tá lá, e eu sou super acessível, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia. Obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada, João, foi um prazer.